Boa noite, meus queridos, ou bom dia, né? Dependendo do momento que você estiver vendo aí. Peço desculpas aí pela falta de enquadramento aqui do cenário, a situação do microfone. Tô aqui em Niterói, né? Você que já me acompanha mais tempo aqui no canal Brown Fogo, vai lembrar aqui desse cenário, né, cara? Meu cenário aqui de lives, né? Daquela minha época, né? Em que a gente ficava aqui, época de pandemia, reagindo aos jogos, Série A, Série B, né, cara? Que tempos, né? E tô vindo pra cá, né? Já expliquei pra vocês aí num dos meus últimos conteúdos que eu tô de mudança, né? Então tô ajeitando aqui algumas últimas paradas aí até me mudar definitivamente, tá certo? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade e deixei esperar, né? Deixei, né, acabarem os jogos da Copa Libertadores aqui nesta quinta-feira para a gente poder fazer um conteúdo aqui, né? Não só sobre isso, mas também, né, a respeito da janela, do mercado, enfim, de outras questões. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Domingo tem clássico Botafogo e Flamengo, inclusive queria terminar de assistir o jogo do Flamengo aqui, até para fazer minhas considerações, já que o próximo adversário do Botafogo é justamente o Flamengo, tá certo? Vi alguns comentários, né, sobre o jogo e aí só algumas ponderações. Quando a gente fala, por exemplo, do Marlon Freitas, né, rapaziada, e eu sei que tem uma galera que tem implicância, né, mas isso não significa que ele seja intocável, é óbvio, né? Teve uma galera que comentou: quando o Wendel chegar e ele virar titular no lugar do Marlon Freitas, eu vou voltar aqui nesse vídeo. Primeiro, eu também acho que a tendência é o Wendel virar titular do Botafogo. Segundo, no que isso anula o fato de que o Marlon Freitas é importante pra caralho, né? Seria um problema se o nosso titular virasse reserva para um jogador ruim, como era o caso em 2018, quando o Botafogo não tinha dinheiro, em 2019. Agora, como a gente tem elenco, né, como o Botafogo tem, tudo bem, né, não como do ano passado, né? Isso não significa que o reserva de um jogador titular seja uma merda, né? Não tem mais isso, né? Vide a nossa lateral esquerda, Cuiabana, Alex Telles, Marçal. E segundo ponto, né, que é uma coisa que me incomoda, é a parada que mais me incomoda nesse estigma que o torcedor tem, é do torcedor achar que bom volante é aquele que dá carrinho, chuta a placa de patrocínio, imita cachorro, fica latindo e batendo no braço, né? Esse volante é importante? Em alguns momentos, sim. Se ele souber jogar com a bola no pé também, né? Se ele não souber jogar com a bola no pé, a gente só tem um sujeito que ele vai roubar a bola e vai devolver, porque ele não tem qualidade para jogar, ele só tem qualidade para bater. Graças a Deus, nós estamos num momento que nós não temos mais só esse tipo de jogador no elenco. O que não significa que o volante, que às vezes preenche mais o espaço, que o volante faz uma interceptação melhor, que não é aquele cara do combate o tempo todo, isso não significa que esse cara não marque, né? Há uma fama de que o Marlon Freitas não marca. Isso não é verdade. É só você pegar os índices de interceptação de passe, de bolas recuperadas e até desarmes, né? Bruno, mas o Gregore desarma mais que ele. Lógico, o Gregore é a função, a grande característica, o grande plus do Gregore é o desarme, é o carrinho, é o combate, né? Se o Gregore tivesse a qualidade do Marlon para passar e a sua própria qualidade para desarmar, ele não estava no Botafogo, ele estava no Liverpool, né? Concordam? A mesma coisa vale para o Marlon, né? Se o Marlon lança do jeito que é, né? Inclusive é um índice, né? O Marlon Freitas é o jogador brasileiro com o melhor número de passes longos no mundo. Nenhum brasileiro no mundo tem mais efetividade em passes longos há 3 anos do que o Marlon, né? Há 2 anos, na verdade. Se ele soubesse marcar igual um pitbull, desculpa, ele tava no Real Madrid, porra. Caralho. Né? Então o Marlon, porra, é um absurdo de jogador na sua função, cara. E sobre o sistema defensivo que eu falei, né? Bruno, você tá falando mal da zaga. O Jair e o David Ricardo foram bem. Não, cara. Meu Deus do céu. Eu não estou falando mal dos zagueiros. O Jair fez uma partida incrível, né? E é impressionante como ele auxilia na construção. Em vários momentos o Jair, ele trabalha até como lateral direito. Às vezes o Vitinho, a polivalência da característica dos jogadores, ela é interessante. E nesse sentido o Renato Paiva tem mérito, tá? O Vitinho tem vezes que ele atua como um atacante. Ele vai e fecha pisando na área. E quem faz essa cobertura para os cruzamentos é o Jair.
E esse cruzamento que o Jair fez foi preciso pro Arthur, do Arthur pro Juan, do Juan pro gol. Inclusive tem um vídeo de um rapaz que eu vi no TikTok, né, cara, que ele analisa taticamente o primeiro gol do Botafogo, que é fantástico, né? Inclusive, elogia muito a movimentação tática do Juan Cruz, que é tão execrado pela torcida do Botafogo a troco de nada, por pilha de vascaíno, né? E tá aí fazendo a sua parte. É um jogador limitado? Sim, mas tá fazendo a sua parte. Braulio, mas você falou que o sistema defensivo do Paiva é limitado, tem problemas. O Botafogo tem a terceira melhor defesa do campeonato. Eu acho que é um argumento justo, mas eu acho que é um argumento incompleto. Tá? Eu acho que é um número frio. Né? O fato do Botafogo estar sofrendo poucos gols no Campeonato Brasileiro não significa que o Botafogo não esteja sofrendo gols na Libertadores. Na Libertadores o Botafogo tem uma das piores defesas. Correto? Segundo ponto. Se você pegar aí 2 jogos, vou citar 2 jogos aqui como exemplo, tá? Que além dos times terem perdido um caminhão de gols, o John agarrar um absurdo, né? Inclusive teve um sujeito que teve a pachorra de me encontrar no estádio e falar: Brownie, detesto o John, você tem que fazer uma campanha pra ele sair. Eu falei, cara, me desculpa, você é um retardado. Né? Que isso, cara? Né? Maluco, gente boa pra caramba, pô, ele não pode... Esse maluco não entende de goleiro, né? Pra falar disso do John, né? Mas... Porra, mano, assim, sobre esses 2 jogos, né, Bragantino e Bahia, o Botafogo ele toma um gol cedo, né, contra o Bragantino, e contra o Bahia o Botafogo sofre ali o gol com 20, 30 do primeiro tempo. A partir dali, o Botafogo ele começa a tomar mais o volume de jogo. O Botafogo perde jogos, mas perde de pouco, né, perde 1-0, né. Assim... Então, o contexto fez os jogos, né, virarem 1-0. O contexto fez os jogos, os times, opa, peraí, chegamos ao nosso objetivo, vamos dar uma recuada, certo? Então, assim, eu continuo achando que o sistema defensivo do Botafogo tem problemas, tá? E agora falando um pouquinho sobre a situação de Libertadores e também de mercado. Saiu a notícia, e essa notícia é verdadeira, que o Botafogo está buscando mais 3 peças além do Wendel para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Mais um zagueiro, tendo em vista que o Botafogo tem as lesões aí do Bastos e do Barbosa. Mais um atacante, né? E pode ser de lado do campo, e aquele meio campista, aquele meio atacante. O Botafogo tentou o Cauli há pouco tempo, enfim. Né? E tem que buscar esse jogador. Tá? E eu não acho que vai ser uma volta. O Almada vai voltar ao Botafogo. O Luiz Henrique. Não acho. Tá? E o Cuiabano, né, recebeu propostas do Brighton da Inglaterra. Ele já havia recebido propostas da Turquia, do futebol da Turquia, no início do ano. E agora parece que o Brighton ofereceu 13 milhões de euros nele na cotação geral, né? Se você pegar aí, a gente está falando aí de quase 70 milhões de reais. O Botafogo recusou essas propostas. Tá? E eu acho que tem que recusar mesmo. O Cuiabano tá jogando demais, cara. O Cuiabano é um dos melhores jogadores do Botafogo na temporada, e nem jogando na sua posição, né? Jogando como atacante, correto? Mas enfim, e agora falando um pouquinho sobre Libertadores, cara. O Botafogo ele fez a sua parte, não precisava sofrer do jeito que sofreu, mas venceu o jogo, isso é o mais importante. Era importante ter feito saldo ganhado, de 3-0 teria sido melhor, sim. Mas enfim, aconteceu. Hoje mesmo, né, o Flamengo também não conseguiu fazer tanto saldo, fez 2-0, tá se classificando. Fato é que os 2 times que se enfrentam no domingo, né, eles dependem de si para se classificar. O Botafogo tem que vencer a Universidade de Chile, o Flamengo tem que vencer o Deportivo Táchira. A missão do Flamengo é mais fácil, o Botafogo vai enfrentar uma equipe mais chatinha. Obviamente que os caras vão fazer uma retranca absurda, né? O Estudiantes deve ganhar no Carabobo e o Botafogo tem que ganhar. É inegociável, o Botafogo precisa ganhar a Universidade de Chile para se manter vivo e pelo menos passar em segundo lugar nesse grupo, tá? E sobre Botafogo e Flamengo, cara, o Botafogo vai enfrentar uma equipe, né, que assim como o Botafogo, ela tem lá a sua confiança, mas ela tá inconstante. É um time que às vezes defende mal, é um time que às vezes ataca mal, é um time que tem muito volume de jogo, mas consegue criar, eu acho que até criar menos do que o Botafogo do Renato Paiva. Então é um time que tem mais posse, tem mais poder de fogo, tem mais elenco nesse momento, mas, enfim, eu só acho que o sistema defensivo do Flamengo está melhor do que o do Botafogo nesse momento, tá? Acho que vai ser um jogo muito franco, muito aberto, porque vão ser os 2 times tentando mostrar serviço, certo? É um jogo assim, que não se pode dar mole de jeito nenhum. Eu, inclusive, tô sem ingresso para esse jogo, cara. Eu sempre esqueço de comprar, porque eu falo, vai ter, tal, porque eu penso
no Newton Santos, aí eu lembro que a gente é visitante, né? Então, porra, a carga é menor de ingresso. Aí esgota muito rápido, porque a torcida do Botafogo adora ir no Maracanã. E assim, cara, vamos pra cima, né? Vai ser jogo com força máxima, até porque tanto o Botafogo quanto o Flamengo na próxima rodada jogam pela Copa do Brasil, né? O Botafogo com um pouquinho mais com mais gordura, né? O Botafogo venceu, goleou, né, o Capital, enquanto o Flamengo apenas venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0, tá bom? Nos jogos de ida, beleza? Então é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Amanhã, o que for acontecendo, a gente grava aqui de madrugada de novo, que eu vou passar o dia inteiro focado nessa mudança aí. Tamo junto e fui.